A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 20 de setembro. Documentos elaborados pelo MOSAP explicam a PEC 555/2006 e a PEC 06/2024. Você vai conferir o segundo episódio da reportagem especial seriada O Futuro em Debate, Planejamento e Desafios na Aposentadoria dos Servidores e Servidoras. Na série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, o professor Thales Penha retoma a temática Falhas do Mercado versus Falhas do Governo. Conselho Deliberativo do PROIFES discute estratégias para a defesa da carreira docente e expansão da federação. Professores da UFRN elegem 11 delegados e delegadas para o 20º Encontro Nacional do PROIFES Federação. O UFRN sobe em ranking global e é a terceira melhor do Nordeste. Abertas as inscrições para o simpósio Psicopedagogia, Saúde e Aprendizagem. Exposição itinerante dos 45 anos do Adurni Sindicato permanece até hoje na Escola Agrícola de Jundiaí. Mostra segue para a Faculdade de Ciências da Saúde em Santa Cruz. 18ª edição da Primavera dos Museus tem como tema Museus, Acessibilidade e Inclusão. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. O Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas elaborou 2 documentos para apresentar as propostas referentes à aposentadoria dos servidores públicos no que dizem respeito à PEC 555/2006 e à PEC 06/2024, que tramitam na Câmara dos Deputados. O autor dos textos é Luiz Alberto dos Santos, advogado, consultor e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Os 2 documentos estão disponíveis no site do Adurni Sindicato, www.adurni.org.br. Direitos do professor e da professora. A aposentadoria é uma das maiores preocupações dos servidores públicos e, nos últimos anos, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, FUNPRESP, tem se destacado como uma opção importante para aqueles que buscam um planejamento mais sólido para o futuro. Mas, afinal, como a FUNPRESP funciona e em que ela se diferencia do regime próprio de previdência social? No episódio de hoje, vamos explicar os detalhes dessa previdência complementar, seus benefícios, suas desvantagens e como os professores da UFRN podem se planejar para garantir segurança financeira na aposentadoria. A FUNPRESP foi criada em fevereiro de 2013 como resposta à necessidade de complementar a aposentadoria dos servidores que ganham acima do teto do regime geral de previdência social. Antes disso, os servidores que ingressaram até 2004, por exemplo, tinham direito à aposentadoria integral com paridade, ou seja, recebiam um valor integral de seus salários na aposentadoria sem a necessidade de um fundo complementar. No entanto, com as reformas previdenciárias, o cenário mudou, tornando a adesão à previdência complementar uma opção quase inevitável para muitos servidores. Por outro lado, a FUNPRESP estabelece um regime de previdência que funciona de forma distinta do regime próprio de previdência social, como explica o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tesoureiro do Sindicato dos Docentes da instituição, Eduardo Rolim. A FUNPRESP é uma fundação pública, inicialmente de direito privado, ela é de direito privado, mas era uma fundação pública até uma mudança que acontece no governo Bolsonaro, no final do governo Bolsonaro, onde ela passa a ser uma fundação de direito privado. Mas ela mantém ainda as características de natureza pública. Ela é regida, os seus funcionários, pelo regime da CLT, mas
ela faz concurso público, ela segue as regras do regime de controle do serviço público, pelo TCU, enfim. É uma fundação que recebe as contribuições e paga as aposentadorias dos servidores. Diferença grande em relação ao regime próprio. O regime próprio, na realidade, ainda que ele não exista como um ente separado, isso nunca foi criado na Constituição, apesar de a Constituição dizer isso, ele recebe os recursos no Tesouro Nacional e paga as aposentadorias com dinheiro público. Não tem um fundo garantidor, o regime próprio, né? É o próprio Tesouro Nacional que recebe os salários e paga os proventos da aposentadoria. O regime de previdência complementar é muito diferente. Afinal, existe uma fundação que recebe contribuições tanto do servidor quanto do patrocinador, ou seja, do governo, e a partir daí ela gere esse dinheiro aplicando esses recursos num fundo de mercado ou em vários fundos, enfim, e a partir daí passa a pagar os benefícios a partir das regras que são estabelecidas no plano de benefícios. Para esses servidores, sem a FUNPRESP, a aposentadoria estaria limitada ao teto do INSS, o que pode significar uma perda significativa, especialmente para quem tem salários maiores, como é o caso dos professores titulares. Eduardo Rolim ressalta que essa previdência complementar traz vantagens importantes, como a contribuição paritária. E importante dizer que se ele aderir à FUNPRESP como seu regime de previdência complementar, o governo federal contribui com uma parcela de 1:1 em relação à sua contribuição. Ou seja, o professor que vai pagar 8,5% do que excede o teto, ele também receberá 8,5% do governo federal. Portanto, ele contribuirá com 15% do que excede o teto. Além dessa vantagem, a FUNPRESP tem conseguido resultados positivos, garantindo rendimentos acima da inflação na maioria dos anos. No entanto, a adesão à FUNPRESP também envolve riscos. A rentabilidade dos investimentos depende do mercado financeiro, como explica Rolim. Previdência complementar é risco. Isso é uma coisa que a gente sempre deixa claro. A posição do PROIST Federação e a minha, como estudioso do assunto, sempre foi a favor da aposentadoria integral com solidariedade geracional. O problema é que isso não existe mais. O problema é quanto será esse valor? Bom, isso aí depende muito. Existem cálculos que eu não tenho como precisar aqui num curto espaço de tempo, mas que depende de quanto a pessoa aporta e de quanto rentabiliza o fundo. Ou seja, apesar dos bons resultados até agora, é importante que os servidores estejam cientes de que o valor de sua aposentadoria dependerá do desempenho desses investimentos ao longo dos anos. Para os servidores que ingressaram no serviço público após 2013, a adesão à FUNPRESP é praticamente uma necessidade, especialmente para aqueles que desejam uma renda maior ao se aposentar. No entanto, para os servidores que ingressaram antes de 2013, a situação é um pouco diferente. Muitos ainda têm direito à aposentadoria integral ou à paridade, o que pode tornar a FUNPRESP menos vantajosa. Eduardo Rolim deixa um alerta importante para quem ainda está na dúvida sobre aderir ou não. A receita que eu dou sempre para os professores jovens: vocês têm que poupar dinheiro. Não existe mais essa ideia de que a gente só vai planejar a aposentadoria daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. A aposentadoria daqui a 30 anos se planeja hoje. Então, é necessário guardar dinheiro. Isso, para mim, é o principal recado que fica nessa conversa. A FUNPRESP oferece uma oportunidade importante para complementar a aposentadoria dos servidores públicos federais, mas é preciso entender seus riscos e benefícios. A decisão de aderir ou não exige planejamento, análise de riscos e um entendimento claro sobre como o sistema funciona. O Aduni Sindicato oferece assessoria previdenciária exclusiva para os docentes da UFRN sindicalizados. Para saber mais sobre o atendimento, entre em contato através do telefone 3211-9236. Esse foi mais um episódio da série O Futuro em Debate. No próximo, vamos discutir a importância de um bom planejamento para a aposentadoria, incluindo os aspectos financeiros, jurídicos e psicológicos. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. O Jornal da Educação estreou a série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação. A série é apresentada pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, e produzida pelo Aduni Sindicato. No programa de hoje, o especialista retoma o tema anterior no que diz respeito às falhas do mercado versus falhas do governo. Ouça agora o episódio. Prezados ouvintes, no episódio anterior,
discutimos sobre como os mercados muitas vezes falham, e a literatura econômica já ressaltou isso, mostrando que essas falhas de mercado permitem ou requerem que o terceiro agente, no caso o governo, atue para melhorar os resultados, atingir resultados ótimos. Todavia, a literatura econômica também percebeu que muitas vezes quando o governo tenta agir, não consegue obter resultados desejáveis. E isso não é de propósito. Isso acontece porque há uma complexidade nas ações do governo. Uma das primeiras complexidades é que o governo, ao fazer uma escolha, essa escolha ela é única para todos os indivíduos, ou seja, a quantidade de educação que será ofertada, a quantidade de saúde ou a qualidade, falamos assim, será a mesma para todos. No entanto, os indivíduos, cada um tem suas preferências diferentes. Existem indivíduos que querem mais gastos com a educação, enquanto que outros não querem tanto gasto com a educação, e sim mais em outra área, como saúde. Outros querem mais gastos em segurança e outros nem tanto, querem gastos, por exemplo, em medidas de proteção ambiental. Então, o governo se vê diante de um dilema que muitas vezes não vai conseguir atingir de maneira satisfatória os agentes, fazendo com que os agentes consumam mais de um bem do que eles queriam e menos de um outro que eles não queriam, levando ao resultado do voto. Além disso, o governo tem pouco controle sobre como os agentes vão reagir. Muitas vezes o governo desenha políticas pensando que os agentes vão agir de uma forma que eles não agem, porque o governo não consegue controlar as ações dos agentes. Então ele desenha uma política esperando que eles adotem determinada postura, e essa postura não é adotada. Acaba que os resultados acabam saindo, o tiro acaba saindo pela culatra, ou seja, a política pública acaba não funcionando. Então, a ação do governo é muito complexa. O governo não é um deus ex machina de fora, o governo faz parte da sociedade. E assim as decisões são tomadas por pessoas que tentam compreender a sociedade e têm uma compreensão um pouco falha ou às vezes muito obscura do que realmente é a sociedade. Mesmo censos ou pesquisas de opinião retratam apenas de maneira superficial as verdadeiras preferências dos agentes. Então, o governo tomar decisão é muito difícil. Então as ações do governo são tomadas ou baseadas em aspectos muitas vezes pouco seguros, fazendo com que as suas políticas por muitas vezes sejam erráticas, né? E isso acontece, é o que a gente chama de as falhas de governo. Diante disso, é possível entender que diante de falhas de mercado e de falhas de governo, o que a gente precisa entender é que realmente o que existe são economias mistas, em que os governos e mercados privados atuam de maneira conjunta, tentando superar suas falhas e ver as virtuosidades de cada um desses para melhor resultado dentro da economia, em que sejam alocados os bens e serviços da melhor maneira possível para a sociedade. No próximo episódio, discutiremos quais são as funções do governo numa economia capitalista moderna. Até a próxima. Educação em Pauta. O Conselho Deliberativo do Proifes Federação se reuniu para discutir pautas internas da federação e dar andamento às discussões sobre a carreira dos docentes, além de debater estratégias para ampliação da federação. O professor Wellington Duarte, presidente do Proifes, sintetiza o encontro. A reunião do CD, do Proifes Federação, mais uma vez se reuniu e se debruçou sobre a questão dos encaminhamentos com relação à carreira, né? A PL que vai ser enviada ao Congresso, mas também se debruçou sobre outras pautas, porque nós estamos preocupados também com o desenvolvimento do movimento docente. Então, assim, como é que nós podemos melhorar a qualidade do movimento docente? Isso é uma coisa que a federação, que enfrentou um conjunto de posicionamentos extremistas nesse processo de campanha salarial, nós nos debruçamos sobre isso, estudamos, avaliamos e achamos que quanto mais democrático o movimento for, mais ele terá a chance de conseguir avançar na questão da representação docente, da representação sindical. Então, por isso que o CD vem conversando e avaliando como podemos melhorar a participação da federação no Brasil como um todo. Depois do intervalo, docentes da UFRN elegem 11 delegados e delegadas para o 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. O UFRN sobe em ranking global e é a terceira melhor do Nordeste.
Abertas inscrições para Simpósio Psicopedagogia, Saúde e Aprendizagem. E ainda, exposição itinerante dos 45 anos do Adurni Sindicato fica até hoje na Escola Agrícola de Jundiaí. Mostra segue agora para a Faculdade de Ciências da Saúde em Santa Cruz. 18ª edição da Primavera dos Museus tem como tema Museus, Acessibilidade e Inclusão. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Em votação eletrônica realizada entre os dias 9 e 15 de setembro, os docentes da UFRN sindicalizados ao Adurni Sindicato elegeram a delegação da entidade para o 20º Encontro Nacional do Proifes Federação, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de novembro na cidade de Goiânia, Goiás. Com um total de 507 votos, dos 15 docentes que se candidataram, 11 foram eleitos. Em votação eletrônica entre os dias 9 e 15 de setembro, os docentes da UFRN sindicalizados ao Adurni Sindicato elegeram a delegação da entidade para o 20º Encontro Nacional do Proifes Federação, que vai acontecer entre os dias 20 e 21 de novembro, em Goiânia, Goiás. Dos 15 docentes que se candidataram, 11 foram eleitos. O total de votantes foi 507 votos. O presidente do Adurni Sindicato, Oswaldo Negrão, fala sobre o expressivo número de votantes e também sobre a importância da participação destes docentes no evento. Foi uma votação bastante expressiva, uma votação histórica, quando 507 professoras e professores participaram desse pleito e conseguimos, portanto, eleger 11 delegadas e delegados para o Encontro Nacional. É um fato histórico, a maior delegação que nós já levamos, e vale ressaltar também que nós tivemos uma expressiva participação de aposentados com a eleição de 3 delegados dentre os professores aposentados do Adurni Sindicato. Vai ser um encontro muito grande e participativo que vai acontecer na sede da ADUFG, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Goiás, e no mês de novembro teremos essa possibilidade de debater os vários temas que estão relacionados com a saúde da trabalhadora e do trabalhador da educação, com as estratégias de fortalecimento da educação no Magistério Superior e do EBTT, e também a ações pertinentes à própria carreira, à aposentadoria, ao sistema previdenciário e aos desafios que nós temos da ciência, tecnologia e inovação, aos direitos humanos e desafios para a valorização da docência e do magistério superior. Temos possibilidade de fazer proposições durante a realização do Encontro Nacional e são essas diretrizes que são fomentadas para que a Proifes Federação desenvolva ações estratégicas também no ano de 2025. O número de delegados considerados eleitos corresponde, conforme prevê o Estatuto do Proifes Federação, a uma votação de 50 associados ou fração. A ordem de eleição de cada candidato foi definida pelo número de votos individualmente recebidos. São considerados suplentes os candidatos não eleitos,
definindo-se a ordem de suplência de acordo com a votação recebida. Você pode conferir as listas com os resultados da eleição dos delegados para o 20º Encontro Nacional em www.adurne.org.br. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Jornal da Educação. Extra Classe. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte avançou no ranking mundial de universidades e agora figura como a terceira melhor instituição de ensino superior do Nordeste em 2024. A universidade subiu 5 posições em relação ao ranking anterior e alcançando a 16ª colocação entre as universidades brasileiras e a 949ª no cenário global. O reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, comenta o avanço. Ter o reconhecimento nacional e internacional da melhoria constante da qualidade do ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é motivo de muita alegria para todas as pessoas que fazem parte da instituição. Esse avanço permanente é fruto da política de qualidade acadêmica adotada nos últimos anos, que vem sendo aplicada de forma consistente por meio do trabalho dedicado dos nossos gestores, das nossas equipes e do compromisso dos nossos estudantes. Portanto, aproveito para parabenizar a comunidade universitária pelo reconhecimento e agradecer a todas as pessoas que se dedicam diariamente pelo desenvolvimento da UFRN. Agenda da Educação. A Associação de Psicopedagogia do RN vai realizar, dia 28 de setembro, um simpósio abordando a psicopedagogia, saúde e aprendizagem. Maria Ferreira, presidente da entidade, deixou um convite aos ouvintes do Jornal da Educação. Como psicopedagogo, a gente vai ressaltar a importância do psicopedagogo, o clínico, o escolar e das demais instituições. Portanto, dia 28 de setembro, aqui vamos fazer uma tarde maravilhosa de estudo, no qual vamos abordar a saúde, psicopedagogia e o aprendizado, em todos os parâmetros que a gente pode incluir o que é ser saudável, o que é ser salutar dentro do processo de ensino-aprendizagem. Estou contando com vocês. As inscrições para o simpósio podem ser feitas através do site abpprn.com.br. A exposição fotográfica Adurne Sindicato 45 anos de lutas e resistência encerra hoje, sexta-feira, a sua passagem pela Escola Agrícola de Jundiaí. A mostra seguirá agora para a Faculdade de Ciências da Saúde na cidade de Santa Cruz. A abertura acontecerá na próxima terça-feira, dia 24, e estará aberta para visitação até a sexta, 27 de setembro. Confira mais detalhes da exposição itinerante em www.adurne.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. A primavera está chegando com uma programação incrível no Museu Câmara Cascudo. É a Primavera dos Museus, um movimento coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, e que busca chamar a atenção para essas instituições tão importantes para a preservação da história, da cultura e dos conhecimentos. Olavo Bessa, diretor do Museu Câmara Cascudo, fala sobre a programação do evento. Esse ano, o tema escolhido foi Museus, Inclusão e Acessibilidade. Nossa programação vai começar na terça-feira, dia 24 agora. As programações vão terminar no dia 28, no sábado. A gente pensou numa série de ações, tanto no parque do museu, quanto no pavilhão expositivo. Desde terça até sábado, a gente vai ter um mundo de atividades pela manhã e à tarde, e algumas vezes, eventualmente, também à noite. Recentemente a gente fez um diagnóstico e levantou os problemas de inclusão e de acessibilidade do museu. A gente teve, inclusive, a visita de uma professora portuguesa, especialista de renome no assunto, e hoje a gente pode dizer que sabe aonde a gente tem que agir e o que a gente tem que fazer para superar muitos dos problemas de inclusão e acessibilidade que o museu ainda tem. A gente, estimulado por essa temática da Primavera de Museus, acabou entendendo que isso não é só uma questão de investimento orçamentário,
Tem muita coisa que a gente precisa resolver do ponto de vista físico, não são alterações que custam pouco, mas a gente viu que principalmente a gente pode ter uma mudança de mentalidade e a gente tem que ter uma forma diferente de lidar com as diferenças que existem entre as pessoas e procurar acolher todo mundo, independentemente da forma como lida com o próximo. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de uma série de situações, às vezes situações econômicas, de fragilidade, às vezes dificuldade cognitiva de relacionar com o que a gente tem para falar sobre cultura, sobre ciência no museu. E essa equipe está bem disposta a resolver muitos desses problemas, né? Para mais informações, acho que vocês podem acessar o site do próprio museu, que é mcc.ufrn.br, ou o Instagram da gente, que é @mccufrn, tudo junto. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.